Pessoal que está chegando aí, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos conversar. Aí, Alaí. Ei, Tânia, tudo bem? Tá com você aqui, muito. Tudo bem. Deixa eu só colocar aqui que eu quase não estou te ouvindo. Só um minuto. Está me ouvindo bem? Tô sim. Puta aqui. Pronto, acho que agora vai ficar melhor. Oi, pessoal, quero dar boa-vinda a todos vocês que estão aqui. Hoje nós vamos conversar sobre inimigos internos. Eu assisti a live da consultora, palestrante, Tânia Teles, e gostei muito, e se enquadra muito dentro dessa nossa realidade, de estudantes, de concurseiros, e aí prestando exame da ordem. E assim, fiz o convite, ela aceitou de pronto. E eu tenho certeza que assim como que me enriqueceu, vai enriquecer todos que estão assistindo aqui hoje. Oi, Tânia, bem-vinda. Obrigada. Você quer apresentar, falar mais alguma coisa sobre o que você faz, né? Minha missão é ajudar pessoas e organizações a superarem seus medos, seus desafios e conseguir alcançar seus objetivos, né? Então, isso é o meu propósito. Esse é o meu desafio diário, né? Estar indo e ajudando pessoas e organizações nessa transformação em prol do objetivo. Nossa, isso eu acho tão bonito e muito importante, né? Porque transforma vidas, né? A vida tem coisas que a gente nem sabe, defeitos que a gente nem sabe, né? E que precisa de um outro vir mostrar e a gente mudar uma transformação, né? Com certeza, com certeza. E o desafio é muito grande, né? E o desafio é muito grande. É diário, né? É um desafio diário. Sim. Todo dia. Até se tornar um valor, um hábito, né? Isso mesmo. Ah, louca do AB, aqui tá normal. Que bom. Vídeo pausando. Aqui pra mim tá tudo ok. Pra você aí tá ok, Tânia? Pra mim também tá bem. Tá ok. Eu vou passar um resumo rapidinho do que foi falado na primeira e na segunda live. E aí a gente já entra falando sobre os inimigos sabotadores, tá bom? Ok, combinado. Na primeira live a gente falou a respeito do cérebro, né? Como o cérebro sendo a nossa matéria-prima, a importância de estudar, de dormir, porque muitos estudantes acham que dormir é uma coisa banal. E é muito importante porque é durante o sono que a gente fixa o aprendizado, né? Ontem eu conversei a respeito da minha experiência, como que essa mudança de mente foi necessária e como mudou a minha vida, e que tudo com estratégia e método e muito foco no objetivo, a gente chega lá. E que nada é impossível, né? Porque de repente a gente coloca a culpa no governo, a culpa na pandemia, a culpa na mãe, no pai, no marido, na sociedade inteira, com o universo todo estivesse conspirando contra nós. E, na verdade, somos nós mesmos os nossos principais inimigos, as pessoas que a gente tem que conviver, né, e mudar todos os dias ali. E o que você acha disso? O que você tem que nos falar e nos acrescentar rumo ao nosso caminho, aos nossos objetivos, nesse caso aqui em prova, mas eu acredito que em todas as áreas da vida a gente precisa desse despertar. Eu acho que o primeiro olhar, Lisandra, precisa ser para o processo de autoconhecimento, né? Muitas vezes nós concentramos os nossos esforços no outro, no que o outro, nos concorrentes, nas pessoas que estão aí disputando o mercado conosco, né? Mas antes de mais nada, o que nós precisamos? Nos conhecer. Eu queria convidar vocês, né, nesse momento, a lembrar de quando vocês estavam lá na quinta série, sexto ano agora, né? E que vocês iriam se preparar para uma prova ou uma apresentação de trabalho. Então, muitas vezes você ia para a prova, você estudava, sabia, aí na hora da prova
esquecia tudo, deu branco. Quantas vezes você vai ir apresentar um trabalho, ou hoje nas empresas, apresentar um relatório, apresentar um resultado, e chegava lá, você ficava nervoso, com medo, criticando o seu processo. Então, podemos imaginar que nós temos um processo interno que nós precisamos nos conhecer. Antes de concentrar os nossos esforços no outro, nós precisamos olhar para nós e entender quais são as nossas limitações. Então, nesse olhar, eu trouxe os sabotadores, né, nas lives, exatamente porque, neste momento, eles afloram. E é interessante que todos nós temos todos os sabotadores possíveis e imagináveis. Eu acolhi os 10 sabotadores que Chamini Girard trouxe, né, que eu acho bastante interessante, eu gostei muito da forma e da abordagem, porque todos nós temos esses sabotadores. E o nosso desafio é entender quando eles se manifestam, em que momento, e a dosagem, né? Porque aí, no nosso dia a dia, nós somos desafiados a entregar, fazer entrega de valor, realizar tarefas, a superar desafios, né? E nesse momento agora, porque você tem o objetivo de passar numa prova da ordem, você tem o objetivo de preparar para um concurso, passar por uma entrevista. Então, antes da gente se preocupar com o outro, nós precisamos ter esse olhar para nós mesmos, nos autoconhecer. E também eu queria trazer o conceito de que é sabotadores. São exatamente os nossos inimigos internos. Por quê? No nosso cérebro, nós temos o cérebro sobrevivente e o nosso lado do cérebro que é sábio, né? O nosso cérebro sobrevivente, quando nós éramos criança, o foco dele era a proteção, a autoproteção. E agora, enquanto adultos, ele fica nas sombras, né? E muitas vezes, esse olhar para esse sabotador, nos conhecer, permite que a gente crie ações de autodesenvolvimento. Então, como é que eu vou me liderar se eu não conheço? Então, eu preciso me conhecer esses sabotadores e entender quando eles afloram. Então, são os nossos inimigos. A nossa mente, ela pode trabalhar a nosso favor ou contra nós. Quando a nossa mente, ela trabalha a nosso favor, a gente consegue superar esses desafios. Um exemplo, você está preparando para uma prova. Você falou aí de concurseiros. Acredito que muito do seu público são pessoas que estão se preparando, né? Aí você vai dormir depois de ter ficado o dia inteiro estudando, aí você deita na cama e começa a pensar: nossa, será que eu gravei isso? Será que eu aprendi isso? E aí você fica, é o seu cérebro te acordando de madrugada para te lembrar isso. Então, ao mesmo tempo que conhecer os nossos sabotadores é importante, conhecer também as estratégias para neutralizá-lo também é importante. E isso é uma abordagem interessante, que é um tema até de uma próxima live que a gente pode trazer, né? Então, são padrões internos. Eu tenho, você tem e todos nós temos, que se manifestam. E eu queria falar um pouco sobre eles, não sei se vai dar o tempo, né, necessário, mas se não der, depois em outro momento a gente volta novamente, né? Sim, sim. Um recorrente, muitas vezes você vai preparar uma apresentação ou até mesmo preparar uma live, aí você fica preocupado. O cabelo tá bom, a maquiagem tá bom? Será que o crítico, ele tem um olhar exatamente, que é um dos principais sabotadores, é o número 1, né? Ele tem um olhar muito para os problemas, para as falhas. E isso, muitas vezes, ele afeta de uma forma global a nossa forma de ação. Ele tem a tendência de se criticar e também criticar as pessoas, né? Então, quando ele aflora, ele tem aquele olhar para o negativo apenas. Ele tem um processo de atuação que ele normalmente ele pesa a dosagem. E às vezes ele não tem uma prática de feedback de forma assertiva na fala, né? Muitas vezes ele se posiciona, ele gera ansiedade, ele gera medo, e isso faz com que você não consiga superar os seus desafios. E às vezes você deixa de fazer. Então, às vezes você está numa reunião ou você está num evento, alguém te dá a oportunidade de falar, aí você fica assim, não vou conseguir, eu não sei essa matéria, e às vezes você perde uma oportunidade. Então, ele eleva, assim, ele acha que sem ele nada vai dar certo. Sem ele, vai ter sempre um problema e as coisas não vão andar. Ficou claro esse crítico?
ele é potente. Ele vai assistir uma live e vai pensar quantas vezes falou A, quantas vezes falou tá, e vai perder o conteúdo. O olhar dele normalmente é para pesar nesse sentido. E ele aflora em todos os momentos da nossa vida. O segundo sabotador que eu queria colocar para vocês é o insistente. O insistente, ele tem uma necessidade enorme de ordem, organização. Ele deixa as pessoas, assim, num estado de estresse tão grande, que muitas vezes ele consegue, assim, a sensação de frustração das pessoas e às vezes não conseguir atender a sua demanda, né? Então, o insistente, ele é perfeccionista, ele no convívio deixa a sensação de insegurança nele e nas pessoas. Então, muitas vezes isso vai aflorar. Eu estou vendo aí que tem pessoas aí que eu conheço. Maranei, pessoal daqui do Espírito Santo. Muito legal. Bacana. Muito bom. Um outro aspecto é o prestativo. Então, quer dizer, eu falei do crítico, eu falei do insistente, e eu queria abordar o prestativo. O prestativo é aquela pessoa que, às vezes, ele tem uma agenda, uma programação, e às vezes ele se oferece para fazer algo que outra pessoa poderia e se sabota. Muitas vezes, assim, ele não marca uma agenda no médico para ele, mas ele marca a agenda para todo mundo da família. Ele se oferece. Muitas vezes ele deixa de participar de uma palestra, de uma live, porque se ofereceu para fazer uma coisa que não era a tarefa dele. No ambiente organizacional, isso acontece muito. Então, ele precisa estar atento quando aflora, exatamente para neutralizar. Tudo bem você ser solidário, tudo bem você ser um apoiador, mas em que momento você pode fazer isso e em que momento você precisa focar nos seus objetivos, tá? Então, ele tem essa dependência, né, de estar aí servindo as pessoas. E às vezes isso inconsciente é uma forma de fugir dos objetivos dele e se afasta desse objetivo. E é interessante nós termos esse olhar para isso. O hiperrealizador já é o contrário, assim, ele já foca, ele quer realizar. Está sempre movido a fazer, e está sempre correndo atrás de alguma coisa. Muitas vezes ele não para saborear aquela conquista. Muitas vezes ele é movido à ação. Então, muitas vezes ele deixa de valorizar uma entrega do outro, ele deixa de estar aproveitando, divulgando o trabalho dele, porque ele termina uma coisa e quer começar outra imediatamente. Então, o negócio é fazer. Quando o nosso sabotador ele aflora, muitas vezes ele gera um estresse também muito grande nele e no outro. Porque se ele não estiver fazendo, não estiver entregando coisas e resultado, às vezes ele não está feliz, ele não está com a sensação de realização. Muitas vezes ele pode dar uma parada entre um projeto e outro, ele pode valorizar aquele projeto, compartilhar com as pessoas queridas e às vezes ele emenda uma coisa na outra, né? Ele se sabota. E isso me remete muito também um pouco do inquieto. O inquieto, ele vai começar a estudar, ele levanta toda hora para ir tomar uma água, para ver uma televisão, ele não para. Ele quer estar em movimento. Esse inquieto, quando ele aflora, ele fica sempre em busca de emoções. Nunca consegue fazer ou valorizar. Ele está fazendo aqui o hoje pensando no amanhã. O nível de estresse vai lá em cima. O nível de ansiedade vai lá em cima. Por quê? Ele não consegue viver o eu, ou aqui e o agora. Esse inquieto, ele está pensando na próxima ação. Então, eu estou aqui com você, estou pensando no jantar, estou pensando em alguma outra coisa. E isso eleva o nível de estresse, o nível de cansaço e traz um desgaste muito grande. Isso para uma pessoa que está fazendo concurso, ele está terminando uma matéria, ao invés de parar, de gravar e ver os pontos, revisar, ele já está preocupado, já vivendo a outra, né? Então, isso é importante de ter esse olhar. Esse sabotador, ele vai aflorar em vários momentos. Tá? Então, é muito interessante isso. Eu queria fazer aqui um parêntese. Muitas vezes eu conheço filhos de amigos que estavam se preparando para o vestibular. Nos simulados, tiravam o primeiro lugar, mas não conseguia passar no vestibular.
Como assim? Era a primeira no simulado e não passava no vestibular. Qual que era o principal inimigo? Exatamente os sabotadores internos. Que quando ele aflora, é a questão ali, no caso dessa pessoa em questão, a ansiedade era extremamente elevada. Ela estava vendo conteúdo, eu preciso ver o outro, ver o outro, ver o outro. Isso elevava o nível de ansiedade antes da prova. O que eles tiveram que fazer? Fazer um acompanhamento. Primeiro foi feito um autoconhecimento. Identificamos o que estava mais aflorado naquele momento e começamos a fortalecer os sábios, algumas estratégias, algumas ações para neutralizar. Então, esse inquieto, esses 5 que eu falei aqui, principalmente o crítico, elimina um pouco da autoconfiança, né? Todos eles. E muitas vezes isso está tudo dentro de nós. Então, ao invés de olhar para quem está concorrendo conosco, antes disso eu preciso olhar para os meus sabotadores e tentar ações para neutralizar. Aí você tem os outros 5, né? Por exemplo, a vítima. Então, você conhece alguém que quando você vai falar de resultado, fala assim, nossa, mas ela conseguiu porque os pais dela têm condições. Ah, eu nunca tive oportunidade porque eu não... Minha família, eu moro em tal região, ou a minha família não tem posses. Então, você está sempre criando uma justificativa para aquela situação. A vítima ela tem uma tendência de se colocar como um Marte em algumas situações. E às vezes ela deixa de assumir a responsabilidade pelas escolhas que ela faz ao longo da vida. Muitas vezes você tem uma família de 6, 7 pessoas ou mais que tiveram as mesmas oportunidades, uns conseguem alcançar os objetivos e outros não. E muitas vezes as pessoas se culpam por isso. Ao invés de olhar para isso e verificar, olha, eu fiz escolhas. Em que momento os meus críticos eles se afloraram? Em que momento eu não tive a coragem de falar, ou de planejar, ou de pedir? Em que momento que eu deixei de persistir? Porque é uma escolha pessoal. Né? E isso é importante a gente olhar para essa vítima, que muitas vezes a gente se coloca nessa situação para não assumir o nosso protagonismo e os resultados das nossas escolhas. Tá? Então, isso traz um olhar bastante interessante para nós. Quantas vezes na nossa vida a gente se colocou na situação de vítima? Por que algumas pessoas que moram na mesma região, umas prosperam e outras não? Por que algumas pessoas das mesmas famílias, consegue alcançar os objetivos e outros não? Não. Então, às vezes eu tenho o mesmo contexto, a mesma realidade, mas nós somos pessoas diferentes. E cada um vai ter o seu pacote de sabotador, que às vezes são os mesmos, mas em níveis diferentes. E enquanto eu não reconhecer e olhar para isso, às vezes eu não consigo neutralizar ou mesmo definir algumas estratégias, né, para superar essas questões. Então, um outro sabotador que eu queria trazer também é o hipervigilante. O hipervigilante, ele está sempre em estado de alerta. Então, nesse momento da pandemia, esse hipervigilante, o nosso sabotador, ele tende a aflorar. Então, eu não posso... Vou pegar uma compra, eu já vou me contaminar. Ah, eu não posso fazer isso porque eu vou me contaminar. Está sempre em estado de alerta. Então, quando ele aflora numa situação como essa, a tendência é elevar o nível de estresse. É interessante a gente ficar atento a isso, porque nesse momento que nós estamos vivendo, quando ele aflora, muitas vezes ele eleva o medo, a ansiedade e o nível de estresse. O hipervigilante, a pessoa tem uma dificuldade em relaxar. E às vezes em olhar, o que eu chamo para além da complexidade, para outras possibilidades. Né? Às vezes fica com medo de atravessar uma rua, não sai porque vai ser assaltado. E isso, quando ele atinge um nível muito grande, ele vai precisar de suporte e apoio. Tá? Então, conhecer esses sabotadores e identificar suas características é muito importante para a gente fazer a gestão. E eu vou falar depois dos gatilhos que eu posso ter para isso, né? Tudo bem? Até aqui? Tudo bem. Muito bom. Então, o controlador, né? O controlador, ele já é um sabotador que tem que estar à frente. Então, imagine o controlador num grupo de projeto.
Ele quer controlar todas as ações do projeto. A tendência dele é querer estar à frente. E às vezes ele deixa de focar naquilo que é estratégico para ele e eleva o nível de ansiedade e mina a sensação de equipe. Então, muitas vezes, o controlador, quando ele aflora, ele quer dominar tudo, ele quer dominar o grupo, ele quer controlar. Uma mãe controladora, ela quer controlar todas as atividades dos filhos. Delega pouco, compartilha pouco. Então, isso aumenta o nível de ansiedade. A Cristina está falando assim, né? Super produtivo. E exatamente isso, Cristina. Muitas vezes, quando esses sabotadores, o controlador, ele aflora, a gente deixa de compartilhar. Porque você quer dominar tudo, quer saber tudo. Imagina uma organização. Eu tenho o presidente, eu tenho o nível gerencial e tenho o nível operacional. Se o presidente quiser controlar tudo, saber de tudo e resolver tudo e assinar tudo, ele não vai ter tempo para olhar para o mercado, para o nível estratégico. Então, eu preciso colocar cada pessoa que está em torno e no grupo de uma forma a olhar para os seus talentos, para as suas potencialidades e gerir esse momento. Então, quando esse sabotador, controlador, ele aflora na nossa vida, muitas vezes a nossa tendência é querer saber de tudo, controlar tudo. E isso, às vezes, eleva o nível de estresse, eleva o nível de cansaço e mina também a sensação de equipe. E isso faz com que, às vezes, o nosso... Eu ia falar, falando do controlador, o estudante controlador. Aqui nós estamos falando para estudante também, né? O estudante controlador, ele quer ser o líder do grupo, ele quer ser o líder da equipe, ele quer estar à frente de tudo. E, às vezes, ele deixa de focar em coisas importantes para ele, para o desenvolvimento dele. Então, por exemplo, às vezes, eu lembro de uma experiência, eu falei com meu filho, eles estavam no grupo, e aí eu fui deixando, até no limite, né? E aí, tinha 10 dias para fazer o trabalho. Aí eu falei, e aí, quem é que vai fazer o quê? Mãe, estou esperando alguém se manifestar. Aí, quando faltava 8 dias, eu fui fazendo a pergunta. Aí eu falei assim, e se ninguém se manifestar, você vai tirar 0 no trabalho? Aí ele assumiu a liderança. E ele falou, não, sempre é eu que faço. E tinha uma pessoa no grupo que nunca ajudava e sempre ganhava nota. Aí um dia meu filho chegou, mamãe, hoje ele colocou a mão na massa. Eu sentei perto dele e fiz junto com ele, mas foi ele que fez. Muitas vezes o controlador ele precisa dar um passo atrás. Quando ele aflora, a gente percebe. Nós precisamos dar um passo atrás e trazer as pessoas para junto de nós. E nesse momento de pandemia, nós precisamos trabalhar em rede, nós precisamos trabalhar em equipe, nós precisamos trabalhar juntos. O pai e a mãe controlador, ele quer saber de tudo, ele quer definir tudo. Então, muitas vezes, num momento como esse, não vai apreciar as conexões que nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar, que é o momento de relaxamento, o momento de estar com a família, o momento de olhar para as coisas boas que estão acontecendo. Então, às vezes, estar só no controle, você precisa relaxar. Percebendo esse sabotador aflorando, precisamos dar um passo atrás. Epa, eu preciso relaxar um pouco. Me permitir relaxar um pouco. E compartilhar. E eu queria falar também do esquivo. Quantas vezes na nossa vida a gente foi convidado a fazer... Alguém está perguntando aqui, a Maranei está perguntando, como podemos nos comunicar com o perfil controlador sem gerar embate? Maranei, é um desafio muito grande. Primeiro, que quando nós nos comunicar na linguagem do outro, né? E eu uso muito nos treinamentos, nos acompanhamentos de mentoria e de coaching, sempre o diálogo é o melhor caminho. Então, nós precisamos criar um espaço e prover o feedback de forma construtiva e assertiva. Por exemplo, quando o nosso sabotador, nós temos o sabotador controlador. Quando ele aflora, você precisa primeiro saber que ele está aflorando e o impacto disso nas pessoas. E quando aflora no outro, a única forma de você trazer clareza e reflexão por meio de um feedback.
O feedback é uma oportunidade que você dá ao outro para uma reflexão, um comportamento ou um padrão. Muitas vezes nós não temos a consciência que aquele nosso sabotador interno, ele é sempre o, o, o caminho é a comunicação clara, assertiva e para a pessoa, né? E isso faz com que ela tenha uma oportunidade de refletir acerca do comportamento dela. Nós precisamos lembrar que nós não mudamos o comportamento. E falei duas coisas. Primeiro, três coisas. Todos nós temos todos os sabotadores. A segunda coisa, nós temos sabotadores. Segunda coisa, eu preciso perceber esses sabotadores internos aflorando, em que momento e qual é o meu principal. Se eu consigo perceber isso, eu vou perceber o momento que dá o passo atrás e refletir e mudar o meu comportamento. E a terceira coisa é quando eu observo esse padrão de comportamento no outro, a única forma é... Porque eu não mudo o comportamento. Mudar um comportamento é uma escolha pessoal. O que eu posso fazer é dar um feedback para observei como seria importante que ela agisse a partir daquele momento. Então, esse olhar para o seu sabotador interno é um olhar para você como você chegar no espelho. Às vezes você tem consciência e finge que não está vendo. E quando isso reflete na equipe ou no grupo, se você recebe esse feedback, aí você tem condições de mudar o seu padrão ou a sua comunicação. E o outro que eu estava falando, que eu parei para responder ali, é a questão do esquivo. Quantas vezes alguém te convida para ir numa reunião interessante, assistir uma live, e você fala, não posso porque eu tenho isso aqui. Às vezes é importante para você, às vezes você precisava, você vai e sai pela tangente. Quantas vezes você é chamado para participar de um grupo de trabalho e aí você fala, dá uma desculpa qualquer. Então, o esquivo, ele tende a fugir principalmente de embate. Então, às vezes ele vê um comportamento, ele vê uma pessoa com padrão, com um controlador lá no nível alto, ou um crítico aflorando, mas ao invés dele chegar para a pessoa, dar um feedback para a pessoa, ele prefere se calar. Então, isso aflora numa equipe, isso aflora, por exemplo, num pai que vê o filho procrastinando enquanto ele tem um objetivo. Isso aflora nos nossos amigos, quando a gente percebe isso. E o nosso desafio é a gente perceber isso na gente, né? Porque é muito fácil a gente olhar para o outro e apontar o dedo, né? Verdade. O nosso desafio é ter essa consciência de olhar para nós mesmos e entender a complexidade dos nossos sabotadores, entender aonde eu tenho ganho e aonde eu tenho perda quando eles afloram. E perceber isso é importante, né? Nesse processo de autoconhecimento. Nesse momento ele tem muita dificuldade em compreender o medo das pessoas, o sentimento das pessoas. Muitas vezes ele vai pensar nele mesmo. Então, o hiperracional, o predomínio é da razão. Então, vai ter um pouco de dificuldade. Quando nosso sabotador hiperracional, ele aflora dentro da gente, muitas vezes a gente tem dificuldade do exercício da empatia. E até mesmo conosco mesmo. Tá? Então, é muito interessante esse olhar, porque às vezes a gente fica olhando para o outro, mas esquecemos de olhar para a gente, para as nossas necessidades, para os nossos sabotadores internos e como a gente pode neutralizar aí as nossas ações para isso. Deixa eu ver se eu falei tudo, acho que é isso aí. E por que eu trouxe esses sabotadores nas minhas lives naquele momento? Porque nesse momento, quando o nosso desafio, eu tenho falado muito sobre bem-estar, felicidade, prosperidade, mentalidade de abundância, eu tenho falado muito sobre isso, e quando esse crítico ele aflora, ele nos impede, por exemplo, de estar vivendo esse momento aqui. Ele vai estar assim, não estou preparada, eu não vou lembrar de tudo. Gente, todos nós fazemos os nossos estudos, a nossa preparação.
Eu vi hoje um post do Geraldo Rufino, que veio lá foi catador de lixo, de reciclagem, tem uma história de vida linda, né? Ele falando sobre a vida dele, a consciência que ele tinha quando ele vivia no lixão. E como ele era feliz, independente do ter, mas do ser, né? Então a gente precisa ter essa paixão enquanto ser humano de uma forma sistêmica, numa forma maior. Sabotadores, não julgar os nossos sabotadores quando ele aflora, acolher sabotadores, que é exatamente quando potencializa o meu lado do cérebro, que é o sábio, que tem uma mentalidade de abundância, que é mais acolhedor, que se coloca no lugar do outro, que busca inovar. Então, quando ele aflora, eu neutralizo o sabotador. E isso faz uma diferença muito grande. Sim. Como você falou aí em acolhimento, como que a gente pode se acolher? Porque o que eu mais achei interessante é você falar que a gente tem todos e um que predomina. Então, assim, como que a gente pode acolher sem trazer essa carga de estresse, de perda de energia, que pode dar um cansaço na gente, né? Uma desmotivação, um desejo de desistir, de ficar prostrado. Como nos acolher, nos tratar com carinho e reconhecer esse padrão? Então, primeiro saber que, como eu falei, que isso acontece comigo, com você, com todo mundo no mundo. Todo mundo vai ter, em menor ou maior grau. Nós temos todos. Quando eu aplico o teste, tem um testezinho, uma ferramenta de identificar os sabotadores. Então, você percebe que, às vezes, um vai aflorar mais que o outro, né? Então, quando você acolhe e percebe, primeiro, que todo mundo tem, que todo mundo vai, em algum momento, manifestar esse sabotador, não é só eu. Eu não estou sozinho no mundo em relação a isso. Todo mundo vai para neutralizar esse sabotador. Então, quando eu acolho, o grande diferencial é a forma como nós lidamos com isso. Tem algumas práticas, eu tenho falado muito de mindfulness, que é atenção plena, trabalhar o eixo de respiração, perceber os gatilhos. Tá? Então, por exemplo, você está numa reunião, você começa e às vezes põe um posicionamento, ao invés de se permitir olhar para aquilo, buscar mais informações, você já aponta que não vai dar certo, que não está bom, que aquela ideia não é boa. Então a gente percebe, ter a consciência desse sabotador é o nosso maior desafio, porque ele vai aflorar sim em vários momentos e o nosso desafio é não deixar que ele nos trave em relação às nossas potencialidades. 20% das pessoas usam o potencial, toda a potencialidade que ele tem de fazer. Imagina, nós queremos estar no grupo dos 20% ou dos 80%. Agora, não é simplesmente ter esse conhecimento. Eu falei nas minhas lives, nós estamos falando aqui, e as pessoas sabem que existe. Ok, saber que existe e ir para a prática é exatamente o maior desafio. Eu preciso ter constância, eu preciso repetir. Eu estabeleço uma ação, quando eu repito essa ação, eu crio um hábito, e quando eu crio um hábito, eu começo a mudar um comportamento. Então, dentro da PNL, nós falamos que você precisa repetir isso durante 21 dias. É o tempo para o seu cérebro processar. Então, às vezes, as pessoas têm dificuldade, por exemplo, de parar um minuto. Hoje nós começamos, né, a análise. 3 dias atrás, eu comecei com os meus filhos o desafio de fazer um momento de mindfulness, de atenção plena, de meditação com eles. Um que é só assim, ok, vamos 5 minutos por dia. Então, por quê? Se eu não repetir, eu não crio um hábito. E a partir do momento que crio um hábito, eu percebo esses sabotadores aflorando, eu consigo neutralizar. E um caminho principal é exatamente reconhecer. Quando eu começo a dar luz, eu chamo de dar luz, né, ao sabotador, é o primeiro passo para perceber que ele existe. Então, eu já começo a enfraquecer.
Então, essas ações de acolher você como uma pessoa, um ser humano que tem limitações, que tem sabotador, realizar esse sabotador. Então, é um desafio aí que... Entendi. Aqui tem uma pergunta. Disciplina, consciência e prática. Exatamente isso, Luciana. Então, a pergunta aqui, se é possível reconhecer... Aqui, ó. Curto muito tudo isso. A gente consegue identificar sem aplicar um teste? Sim. A principal questão é você se observar. Quando eu falo do processo de autoconhecimento, nós percebemos. Muitas vezes nós vamos para negação, nós negamos as evidências. É o que está acontecendo, por exemplo, na pandemia, né? Você tem um número aí e muitas vezes a pessoa nega, é um processo. A negação é um processo. Então, o primeiro passo, eu falo do autoconhecimento, depois vem a autoconsciência. Né? Se eu conheço, eu percebo isso, está recorrente. Imagina, toda reunião que você vai, alguém dá uma ideia e você critica. Toda vez. Ou então, todo trabalho em equipe que você vai fazer, você quer controlar tudo. Então, você percebe. Muitas vezes, você não quer fazer nada com isso. Você acha, não, eu sou assim. E o ser humano, quando eu acredito que o ser humano ele está, mas ele pode ser o que ele quiser. Porque nós temos muitas potencialidades, só que nós não usamos mais que 20% da nossa potencialidade. E quando nós trabalhamos aí a inteligência positiva, aí as nossas chances de melhorar os nossos resultados, eles se elevam. E aí é o nosso desafio. Se eu não me conheço, se eu não tenho a consciência, como é que eu vou me gerenciar? Verdade. Tá? Então, eu preciso me permitir me conhecer. Quando eu me conheço, eu sei em que momento o meu sabotador... O sabotador, gente, é um dos elementos que a gente trabalha. No Assessment, que é o processo de autoconhecimento, eu uso inúmeras ferramentas. Eu cruzo essas ferramentas de uma forma a possibilitar ao profissional ou à pessoa que eu estou atendendo ter um olhar sistêmico. Né? E muitas vezes, quando você recebe um retorno, uma devolutiva, você remete para todas as perdas, fatos e acontecimentos que você já vivenciou na sua vida. E aí você vê, nossa, aqui realmente eu poderia ter usado, eu poderia ter ido lá ser o orador da turma, eu poderia ter feito a apresentação do trabalho, ao invés de fazer o trabalho todo. Quantos alunos meus era assim? Tinha aquele que preparava o trabalho, você sabia, e ele não conseguia enfrentar isso. TCC, eu tive alunos que deixaram de apresentar o TCC e repetiu a disciplina 2, 3 vezes, porque não teve coragem de fazer a apresentação em público, entendeu? E isso é recorrente. Por exemplo, eu tive uma orientanda, porque ela fala assim, Tânia, eu tive a sorte de ter uma professora orientadora que é coach. Porque eu falei, vamos focar em cada etapa. Primeiro foi o pré-projeto, depois o projeto, depois a entrega, depois que é a apresentação. Então, o ansioso dela, o inquieto, era assim, ele ficava pensando na apresentação, ele não conseguia produzir. Entende que é um processo? Então, ter a consciência de que nós temos sabotadores e nos permitir olhar e reconhecer vai nos dar condições de superar essas dificuldades. Okay? Então, imagine uma pessoa que é muito ansiosa que já tem um transtorno de ansiedade e que ainda tem um sabotador interno inquieto. Então, às vezes, ele sozinho não vai conseguir. Então, eu já estou falando de uma discussão e vai precisar, e vocês, psicólogos de plantão, ou psiquiatra, ou psicanalista, já vão entrar e trabalhar em parceria. Eu tive pessoas assim, né? E isso faz uma diferença muito grande. É isso que eu ia falar, porque quando a gente vai sozinho, é tudo muito difícil, né? E quando a gente vai acompanhado e com pessoas que têm uma bagagem, que nos ajuda a nos conhecer, a vencer esses desafios, essas batalhas, é muito mais fácil. Tem um ditado que fala, né? Sozinho você vai longe, mas como é?
Você pode sozinho, mas acompanhado você vai muito mais longe. Porque esses feedbacks, eles são importantes. E é isso mesmo. Eu, por exemplo, eu tive uma dádiva que foi ter uma ligação de uma amiga me falando, Tânia, tem uma pessoa que está vindo de uma missão, se essa pessoa estiver aqui me ouvindo, tenho maior felicidade, né? Eu acho isso muito legal. Ela estava vindo numa missão e ela falou, eu precisava de uma recolocação. Eu falei, na empresa a gente agora o mercado está parado, mas eu posso fazer o atendimento. Ofereço isso para ele. E fiz o atendimento. E essa pessoa tinha o sonho de ser psicólogo. E daí eu fui perguntar para ele assim, para essa pessoa, né? O que você sabe fazer? Eu sei tocar violão. O que você sabe fazer? Eu sei ser garçom. E o que mais? Será que tem alguém que você conhece que precisa de um garçom, que precisa de uma aula de música? E aí ele foi pensando, né? Aí ele falou, eu queria fazer o curso de psicologia. Eu falei, você sabia que algumas faculdades, eles dão desconto para quem é funcionário? E essa pessoa hoje já é um psicólogo, gente. Olha. A gente consegue, se a gente olhar para isso, para as nossas limitações, se a gente correr atrás e fizer a nossa parte, muitas vezes a gente vai precisar de uma ajuda. Muitas vezes a gente vai precisar de suporte e apoio. Qual é o problema disso? A gente trata de coração quando a gente tem problema, a gente trata de um problema físico, de um problema na coluna, nós fazemos inúmeras coisas, mas às vezes nós não temos a coragem de buscar a ajuda de um profissional, e tem vários aí. A gente precisa separar. Eu sou mentora e sou coach, né? Agora, quando eu percebo que aquele profissional que eu estou atendendo, ele tem um transtorno, ele tem um problema, eu encaminho para as pessoas. Aí vai para o psiquiatra, para o psicólogo, enfim. Então, a gente precisa se permitir olhar para os nossos sabotadores internos. É onde nós temos gestão, o nosso locus interno e o externo, né? Então, quando eu olho para mim, eu tenho gestão sobre mim. Eu não tenho gestão sobre você. O máximo que eu posso fazer é te dar um retorno, feedback, mostrar possibilidades, mas a escolha sempre vai ser sua. Eu costumo falar isso. Eu só posso entrar se você me permitir. Então, muitas vezes, nós, enquanto seres humanos, nós temos a chave. Eu até postei assim, o que você está vendo de oportunidade ontem, né? Eu fiz um post. O que você está vendo de oportunidade nesse momento? Então, são inúmeras possibilidades. Agora, nós temos pessoas com perfis que vão olhar para o problema. Por exemplo, os controladores. Nosso sabotador controlador, ele vai querer cuidar da segurança e tudo mais. E, às vezes, vai deixar de curtir o filho, o marido, um amigo, uma música, entendeu? Então, essa dosagem aí, e a gente perceber quando ele aflora, é o maior desafio. Ok? Eu falo assim, é difícil? Muito. Até você ter coragem de fazer. Tá? É muito difícil. Mas é possível se você começar. Okay? Se permitir esse olhar e se perceber de uma forma sistêmica, e começar a... Verdade. Aqui, a Maranei, Lu, você mandou super bem, marcou a turma do OSC, da ESP, a CESP, né? Estou adorando a live. Duas profissionais de excelência. Obrigada, Maranei. Aqui o Eduardo falou que sozinhos vamos mais rápido, acompanhados vamos mais longe. É isso. Tem uma que falou que... Aqui, ó. Edilane. Minha dificuldade, eu fico no problema e esqueço que existem soluções. Ela foca no problema e esquece que existem soluções. Então, eu queria falar duas coisas, né? Primeiro, eu queria reforçar. Todos nós vamos manifestar todos os sabotadores. O que vai variar de uma pessoa para outra? É exatamente qual que é o meu principal naquele momento. É situacional. Tá? Então, em algum momento, por exemplo, quando eu tive os meus trigêmeos, eu tenho 4 filhos, então naquele momento a mãe controladora, o meu sabotador controlador, queria controlar tudo, só que não era possível. Então eu peguei todas as minhas ferramentas de gestão que eu aplico para a empresa e apliquei na minha vida. Meu foco era cuidar das crianças, amamentar, e eu deleguei outras tarefas da casa e algumas coisas assim. Permitir
e dormir e o marido assumir com a babá, entendeu? Então, são coisas assim que quando o nosso controlador ele aflora, você vai querer controlar tudo. Então, às vezes, quando que o crítico se manifesta? Quando você começa a apontar os problemas. Então, você percebe. Então, alguém que é perfeccionista, se eu falo, nós estamos ao vivo, né? Somos humanos, não somos robôs, né? Então, você pode falar uma coisa errada, você pode cometer alguma gafe e tal. O perfeccionista, o crítico, ele vai pegar quando ele aflora na gente, a gente vai ter um olhar para os pontos que estão falhando. E isso, às vezes, nos impede de perceber a grandiosidade daquela informação. Tá? Então, isso é muito importante nós termos essa visão. Agora, quando a pergunta aí sobre o problema e sair do problema, é exatamente o desafio. Aqui, gente, isso aqui não é perfil da pessoa. Todos nós vamos manifestar os sabotadores internos. São inimigos da nossa mente. Então, nós temos aqui dentro de nós, né? O nosso sabotador que cuida da nossa sobrevivência, a parte do cérebro, e a outra parte que é o sábio. Quando a gente traz luz para o nosso sabotador, nós identificamos, nós estamos fortalecendo o outro lado, que é o sábio, o nosso perfil. Então, quanto a olhar para o problema e olhar para além dele, aí é um treino. Tá? Então, eu costumo perguntar assim para a pessoa, quando acontece alguma coisa, tem gente que vai ficar discutindo o problema, vai ficar reclamando, vai ficar apontando o dedo, vai ficar vivenciando. E aí uma pergunta que eu sempre trabalho isso nas dinâmicas de grupo, nas oficinas, quais são as soluções? Quais são os recursos internos que eu tenho para vencer esse problema? Então, a gente é muito usado, né? A gente ouvia muito assim, tempestade de ideias, né? Brainstorm. Então, quando eu faço essa tempestade, esse olhar, eu estou ampliando a visão. Tá? Então, quando eu me deparo com um problema, às vezes tem muitas pessoas que colocam a energia toda em discutir o problema e não focar em soluções. Então, nessa questão da pandemia, tem muita gente discutindo o problema, ali vivendo aquilo e deixando de olhar todas as possibilidades que se abrem aí. Por exemplo, a gente tem várias possibilidades. Tem pessoas que não colocou lá no meu post, mas me mandou inbox ou no direct. Ah, Tânia, eu tô ficando mais tempo com meu filho. Ah, estou me permitindo toda noite curtir Oswaldo Montenegro. Ah, eu estou lendo um livro novo. Ah, eu estou fazendo um curso. Então, são as oportunidades que se abrem à nossa frente. Não quer dizer que eu deixo de olhar para os problemas. Eles existem, são sérios, os dados são alarmantes, mas eu posso olhar também para o que eu tenho hoje de oportunidade que vai alavancar o meu negócio, né? Então, por exemplo, quando eu olho para as pessoas, mundo pós-pandemia, eu tenho que estar conectado, tenho que saber comunicar. Quais são as competências que eu posso desenvolver hoje? Será que eu posso incluir em algum momento do meu dia um horário, um momento de estudo, de leitura, para me preparar? Ah, eu não gosto de Instagram, eu não gosto de WhatsApp. Bem, o novo normal requer que as pessoas se abram para isso, sejam criativas no processo de comunicação. Então, muitas vezes, o nosso crítico vai falar, as pessoas vão rir, eu vou errar, eu vou escrever errado, eu vou fazer uma pontuação errada. Gente, o que difere, Marta Gabriel fala, o que difere o ser humano do robô, que é a inteligência artificial, é exatamente o ser humano. A nossa capacidade de nos conectar, a nossa capacidade de conversar na linguagem do outro, né? Então, aí falei eu falei que eu ia ficar atenta para isso, né? E isso é muito importante a gente, nós olharmos para essa manifestação dos nossos sabotadores e nos permitir enfrentar, né? Se permitir experimentar novas possibilidades, que são inúmeras. Verdade. E esse ambiente de pandemia, ele é muito propício, né? Ele é muito fértil como gatilho para esses sabotadores internos, esses nossos inimigos internos aí, né? Sim. Aqui. Quando nós reconhecemos que eles existem, quando nós os trazemos à luz,
já é o primeiro passo. O segundo são as estratégias, que eu preciso, porque eu preciso ser protagonista. O nosso desafio é ser protagonista nesse momento. Eu posso assumir esse protagonismo ou eu posso delegar para as pessoas. E a autoconsciência nos dá essa visão do nosso perfil. E com isso você tem a possibilidade de trabalhar nos seus pontos, potencializar o seu sábio, ou deixar que o seu sabotador te impeça de brilhar e de alcançar os seus resultados. Ser protagonista da nossa história é o nosso desafio, né? E isso faz um diferencial muito grande. E ter clareza nisso, onde nós queremos chegar, também é importante, né? Ter o foco, né, de onde que a gente quer chegar e para onde. Deixa eu ver aqui. Ter Bolzani. Novo normal, aprender a usar as principais estratégias e ferramentas. Exato. Né? O que eu tenho para hoje, né? Eu costumo falar do eu, do aqui e do agora. O que eu tenho para hoje? O que eu posso fazer hoje? E esse é o nosso desafio, porque amanhã pode mudar as regras do jogo. Eu preciso estar preparado. E quando eu me conheço, eu consigo potencializar o que eu tenho de melhor e criar estratégias para neutralizar aí os nossos sabotadores internos, né? Que, na verdade, eu costumo falar que os nossos inimigos não estão fora. Os nossos inimigos estão conosco mesmo, né? E eu queria trazer até um relato que o meu filho mais velho, ele nada. Então, na primeira competição, ele falou: mamãe, eu quero ser igual àquele que ganhou a medalha de ouro. Aí eu virei para ele e perguntei assim: quem é que determina quanto que ele treina? Quem é que determina a modalidade? Quem é que determina o tempo que ele precisa estabelecer? É o concorrente ou é você? Aí ele virou e falou: sou eu. Então, você pode ganhar as suas medalhas. Agora, enquanto você estiver olhando para o seu concorrente, para o seu oponente, você não vai estar percorrendo e melhorando aí, usando as suas estratégias para alcançar os seus resultados. Então, quando eu trago essa questão não só de conhecer os sabotadores, mas do assessment e outras ferramentas, é nesse sentido. Me conheço, tenho consciência e vou ter ações estratégicas para neutralizar e ir para a ação, sabendo que eu posso me autogerenciar. Tá? Então, as estratégias para neutralizar o sabotador é fortalecer o lado do seu cérebro, que é o sábio, que existe dentro de você, usar daí do processo de inovação, do processo da empatia consigo e com o outro, do processo de você acertar e errar. Então, são inúmeras possibilidades que se abrem à nossa frente. E isso Verdade. Tem alguém falando assim... A preguicinha é um sabotador letal. Com certeza. Verdade. Você vai procrastinar, é a procrastinação, né? Quando você estabelece sua programação. Eu tenho horário, hoje mesmo ali os meninos estavam fazendo educação física e alongamento. Todo mundo tem um horário de educação física e alongamento aqui em casa. Então, tem o horário da reflexão, tem o horário dos estudos. Então, e ter essa disciplina, ela é importante porque te ajuda a olhar, se organizar. Por exemplo, o ansioso, a preocupação é o que vai acontecer depois. Quando ele se organiza, aí facilita o processo. Então, ele começa a neutralizar o seu sabotador. Gente, é grandioso. Nós temos temas aqui para várias lives, né? Verdade. Nós precisamos assumir, na verdade, o nosso protagonismo e ter coragem de olhar para o que está nos impedindo de alcançar os nossos objetivos, sem terceirizar a culpa. Ser protagonista é exatamente ter coragem de olhar para si, assumir o controle da sua vida, né? E isso faz um diferencial grande. Sim. É a maturidade, né? É quando a gente se torna maduros, né? Quando você falou aí do TCC, eu quase desmaiei no dia. Mas eu precisei me conhecer porque eu protelei. Eu deixei o TCC para a última coisa para fazer. E aquilo, essa ansiedade foi virando um peso, enquanto que eu não olhei e fiz exatamente o que você falou. O pré-projeto, o projeto, depois a apresentação, eu não tive paz.
porque eu protelava, procrastinava, eu não queria fazer. A nossa live vai cair 25 segundos restantes. Mas eu procrastinava e isso me dava mais cansaço, mais perda de energia para procrastinar mais. Eu tive que reconhecer esse meu estado para vencê-lo. Ô, Tânia, vai cair, eu quero